Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 31, que diz: Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Bom, queridos, a crucificação estava ocorrendo, mas estava chegando o grande dia, o sábado e sábado de Páscoa. E aí os judeus foram pedir às autoridades romanas que quebrassem as pernas daqueles três crucificados. Há historiadores que dizem que era um costume quebrar as pernas dos prisioneiros para acelerar a morte, algumas vezes como um ato até de misericórdia, para morressem logo. Porque, queridos, a crucificação, o objetivo ali, claro, era levar o condenado à morte, mas não ser uma morte rápida, né? Uma morte que fosse indolor, rápida demais. Não, a crucificação foi um método elaborado para causar o máximo de dor possível pelo máximo de tempo possível. Há casos de pessoas que sobreviviam ali pendurados na cruz, sofrendo por 3, até mesmo chegando a 8 dias ali sofrendo. E os judeus, para que não houvesse a profanação do sábado, queriam que acelerar a morte daqueles três. Porque a lei judaica dizia que era uma profanação do sábado. E veja o detalhe desse texto dizendo que era grande o dia do sábado. Por quê? O sábado já é um dia sagrado para os judeus. E além disso, agora a Páscoa coincidiu com o sábado. E quando isso ocorre, eles chamam de o grande dia, o grande sábado, porque é Páscoa e Sabaf. Então coincidia as duas coisas, então era, digamos, ultra sagrado. E claro, haveria as solenidades, as celebrações, os rituais, etc. E os gritos de dor na cruz perturbariam essas solenidades, né? Então eles não queriam que o sofrimento dos crucificados atrapalhasse, perturbasse, né, as celebrações que ocorreriam. Então vejam como a religião trata as coisas, né, queridos? Há mais preocupação com os rituais do que com a vida humana, do que com a dor humana. Ou seja, foram fazer essa solicitação preocupado ali com os rituais e não com a vida humana, não com o sofrimento daquelas pessoas. Não estavam nem aí para o ser humano. Estavam preocupados era como se daria a solenidade no templo, etc. E muitas vezes a religião trata assim. Trata o templo mais importante que o ser humano, trata rituais mais importantes do que o amor ao próximo. Tudo isso um horror, né? Agora veja só, as pernas eram quebradas, né? Bom, primeiro, por que quebrar as pernas? Porque a pessoa ficava se sustentando ali de pé para não morrer asfixiada, porque geralmente as pessoas na cruz, claro, poderiam morrer por perda de sangue somente, mas geralmente morriam por asfixia, que as pessoas não aguentavam mais de cansaço e ficavam pensas ali penduradas apenas com as mãos e não conseguiam mais levantar o peito para respirar, então morriam asfixiados. Então o objetivo aqui é quebrar a perna para a pessoa não ter mais sustentação na perna e morrer asfixiada logo. Isso era quebrado com um porrete de metal. Olha o nível de selvageria dessa época, né, queridos? Uma tristeza muito grande. Como diz Provérbios 12, verso 10, o justo, a pessoa piedosa, ela cuida, dá atenção até aos animais. Mas os perversos, até a misericórdia deles é cruel. Eu queria ler aqui um trecho de Miqueias capítulo 3, que mostra bastante, né, queridos, essa questão, como muitas vezes a religiosidade endurece o coração humano para o ser humano, mas sempre se preocupando com poder, com riqueza, com controle. Miqueias 3, verso 3 diz assim: o próprio Deus dizendo: vós sois os que comeis a carne do meu povo, vocês exploram o meu povo.
e lhes tirais sua pele, e quebrais os seus ossos, como estavam querendo quebrar aqui dos crucificados, e os despedaçais como para a panela, como carne dentro do caldeirão. Então clamareis ao Senhor, mas ele não vos responderá. Ao invés disso, esconderá sua face diante de vós naquele tempo, pois praticastes maus atos. Assim diz o Senhor contra os profetas. Veja que é Deus acusando sempre a religião. É impressionante isso. A religião aqui está matando Deus na cruz, e ainda querendo quebrar as pernas de Deus para Deus morrer logo e não ficar perturbando as cerimônias religiosas. Olha que horror. Deus aqui vai atrapalhar a nossa cerimônia religiosa, porque a gente está matando ele e ele vai gritar. Então vamos matar Deus logo. Então, Deus sempre acusando, sempre confrontando esse espírito religioso que explora as pessoas. E Deus diz, ele esconderá sua face diante de vós naquele tempo, pois praticastes maus atos. Assim diz o Senhor contra os profetas, que fazem o meu povo errar, que quando recebem comida proclamam paz, né? Você vai lá, entrega as ofertas, faz tudo que a pessoa manda, aí ele proclama paz. Mas declaram guerra contra quem não lhes dá de comer. Vá falar qualquer coisa, vá não dar o que a pessoa está pedindo, aí eles declaram guerra. E aí Deus diz, portanto se fará noite por causa da profecia e trevas por causa das profecias de vocês. Não haverá resposta de Deus. Um horror, né, queridos? Que a gente se apegue a Jesus, se apegue ao ser humano, amar a Deus, amar ao próximo, e que a gente não permita que, claro, os rituais podem nos ajudar, se o intento deles for internurar o nosso coração para o ser humano. Mas se eles se tornarem, a religião se tornar, os rituais se tornarem um fim em si mesmo, aí já perde todo o valor. E aí, pelo contrário, o ser humano vai sempre atrapalhar com seus gritos de dor, com seus desesperos, com as suas angústias e aflições. Não, não, sai daqui, que você está atrapalhando a nossa solenidade. Não, que a gente pegue todo o nosso conhecimento, todo o nosso coração para ajudar quem sofre. E os rituais podem aguardar. Agora, a dor humana não, precisa de socorro, precisa de abrigo. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.